Olá! Neste vídeo, o nosso objetivo, então, é conhecer os elementos faltantes, que até os vídeos anteriores nós não tínhamos entendido, para que o artigo científico se complete. Disse anteriormente que o resumo, a introdução, as considerações finais são as últimas coisas a serem feitas no trabalho e, de fato, a gente sempre começará pelo referencial teórico. Então, contando com o fato de que o referencial teórico foi concluído a partir do vídeo anterior, das explicações e do que contém no nosso modelo de artigo descrito para vocês, agora a gente passa, então, a falar um pouco sobre os outros elementos para que a gente finalize o trabalho. Bom, começando então novamente lá do alto pelo título, eu disse em vídeos anteriores que o título pode ser mudado, pode ser alterado até o último momento do trabalho. Então é interessante que neste momento de finalizar, construir os últimos itens, olhe novamente para ele, vendo se ele ainda faz sentido. Tá? O resumo, em seguida, ele traz aqui, e volta a repetir, já formatado, com tamanho de letra correto, um roteiro para que você escreva todos os itens que são temas justificativo, objetivo, metodologia e as breves conclusões, para que você os escreva dentro do formato adequado. A gente tem, inclusive, sugestões de verbos aqui dentre colchetes que você pode elencar conforme, claro, o seu tema, o seu objetivo. Tá? É interessante lembrar que o objetivo geral é o que você vai trazer para cá apenas, tá? E este objetivo, depois, guardem essa informação, deve ser repetido idêntico na introdução, tá? Feito o resumo, você vai definir as palavras-chave, tá? Até 5 palavras-chave, o ideal é que sejam compostas, isso é interessante sim, tá? Se for necessário, pode utilizar, para que deixe o trabalho mais específico. 3 palavras, 5 palavras, diretamente relacionadas com o seu tema. Não necessariamente que estejam no título, idênticas, né? Mas se estiverem, se você achar imprescindível, não tem problema. O resumo em língua estrangeira, que pode ser em inglês, em espanhol, em francês, que são as costumeiras, ele vem logo abaixo das palavras-chave, aqui na primeira página do trabalho, tá? Você colocará o título em língua estrangeira logo abaixo do título em português, lá em cima. E aqui embaixo, a palavra resumo em língua estrangeira, o resumo em si em língua estrangeira e as palavras-chave também em língua estrangeira. Lembrando que este é um elemento opcional, muito útil para quem pretende depois buscar uma possível publicação do trabalho, tá? Passando a introdução, neste item, você deverá, então, tratar 2 parágrafos iniciais de contextualização do tema, bem básicos mesmo, bem introdutórios, para que uma pessoa que talvez não conheça totalmente o assunto fique por dentro com a leitura deles, inicialmente. E logo em seguida, agora eu passo à página 2, aqui a gente tem novamente aquele modelo, aquele quebra-cabeças, com verbos para vocês elencarem, escolherem, e todos os elementos que precisam estar na introdução. No entanto, não é para reproduzir o resumo aqui. A única coisa idêntica que vem para cá é o objetivo geral, tá? Os outros itens podem ser mais explicados por você, né? Se no resumo você escreveu que este trabalho aborda o problema de modais ferroviários no Brasil, aqui você então vai discorrer um pouco mais sobre que problema é esse, e traga também o seu problema de pesquisa, que é aquela pergunta que te move como interrogação, as suas hipóteses para cá, tá? Isso é importante. E no parágrafo que diz aqui da contribuição, da importância do trabalho, capriche nesse parágrafo de justificativa. E, por fim, o último parágrafo da introdução, muita atenção, precisa descrever muito bem qual é a metodologia. É somente uma revisão de literatura? É algum estudo de caso? Ou é uma pesquisa também? Tá? Descrevam isso. Aí, encerrada a introdução, a gente chega ao miolo, ao conteúdo, ao corpo do trabalho, referencial teórico já descrito em outro vídeo. Aqui, relembro que a gente tem todos os modelos para vocês seguirem. O material e método também nós já discutimos. E depois de encerrado todo este
conteúdo, você chega às considerações finais. Nas considerações finais, a gente, novamente, tem o roteiro de escrita, tá? É o momento de apresentar as conclusões que correspondam ao seu objetivo, ainda que ele não tenha sido alcançado, né? Talvez você não alcançou porque a pesquisa te levou a descobrir que aquela realidade, aquele cenário não existia, né? A sua hipótese ela foi refutada, ela foi descartada ao invés de ser comprovada, mas tudo isso você precisa expor aqui nas considerações finais. Muito importante e muito observado pela banca que a gente vai falar no próximo vídeo. O último parágrafo das considerações finais precisa trazer uma ideia, uma sugestão para um trabalho futuro, diretamente relacionado a este tema, que pode ser uma continuação dele, e não necessariamente vai ser escrita por você, né? Pode ser escrito por alguém que lê o seu trabalho e se inspira, e busca, então, algo na mesma linha que você quer continuar. Ou então você, em um próximo trabalho. Essa sugestão é essencial que esteja aqui nas considerações finais, como último parágrafo. Depois das considerações finais, a gente ainda tem a lista de referências que está aqui para vocês com o modelo, tá? A lista precisa ser em ordem alfabética de sobrenome, precisa ser alinhada à esquerda, tá? E aqui a gente já tem uma formatação de cada uma, ó, nessa marcação em rosa, já correta. Claro que depois todas as marcações vocês vão eliminando, tá? E a partir da página 6 a gente tem algumas dicas, alguns modelos de escrita de referências. Muito legal, que ajuda bastante em diversos tipos de documento. Você não consulta apenas livros, né? Você, para o seu trabalho, consulta algum periódico, algum trabalho de conclusão de curso anterior, algum artigo de jornal, por exemplo, muitos documentos jurídicos, né, que são um pouco peculiares na hora de referenciar. Aqui a gente tem também alguns modelos, Constituição, que é utilizado bastante. Então, a gente tem aqui também, além disso, a indicação de onde buscar as demais, tá? Na NBR 6023, que é facilmente também encontrada em pesquisa. Caso você use uma obra, um tipo de documento muito diferente que não tem aqui nos exemplos, ok? Depois a gente tem glossário, se for necessário, é opcional, isso se você quiser fazer, se houver muitos termos técnicos que demandam entendimento fora do contexto do parágrafo. Apêndice, o apêndice é um elemento que você faz, né? Algo que não cabia lá dentro, mas que é muito importante, elaborado por você. Então, se você tem, por exemplo, um quadro muito grande, mas é essencial, você precisa trazer, né? Um mapa, um organograma que foi desenhado por você. Isso precisa ser, então, um apêndice. Já um documento que é externo, um documento que não foi elaborado por você, mas também vai ser essencial, como, por exemplo, uma matéria em um portal, em uma revista, este será um anexo, aqui também formatação ideal, correta do título dele, tá? Caso não tenha, não vou ter anexo, nem apêndice, nem glossário, é só você retirar essas últimas folhas, tá? É muito importante dizer que o artigo científico final precisará ter entre 10 e 17 páginas. Este número não é rígido, pode ter um pouquinho mais, mas é interessante lembrar que menos que 10 páginas é muito pouco espaço, tá, para ser considerado um artigo a contento para se apresentar. Então, atente a isso e respeitem esse número de páginas, tá? Agora a gente encerra, então, este último vídeo sobre a estrutura, o modelo, e no próximo vídeo algumas orientações gerais serão dadas a respeito da banca, do artigo final, na hora de postar, né, da sua responsabilidade com o seu artigo, a questão do plágio, tá? E algumas orientações gerais para finalizar, então, esse trabalho.